Na batalha mortal de hoje, veremos dois deuses que foram capazes de destruir seres inteiros em um confronto, considerado aqueles mais temidos em seus destemidos universos. Nós temos Zeus, o deus da destruição de Dragon Ball, e Kratos, o deus da guerra de God of War. As duas obras têm opiniões pelo Cross bastante diversas. O objetivo aqui é simplificar para a versão, para mim pelo menos, mais coerente dos dois personagens e aplicar a base dessas duas para um confronto. Então, para o deus da destruição Zeus, nós vamos considerar o anime de Dragon Ball clássico, Z e Super, em base pelo menos do anime, porque tem bastante controvérsias entre o anime e o mangá de Dragon Ball sobre serem obras diferentes, de um não ser canon pro outro. Então, simplificando, Dragon Ball anime vai ser analisado aqui. Dragon Ball GT, alguns filmes não canons, como o do Bojack, do Cooler ou do Janemba, não vão ser considerados aqui. E os únicos filmes que a gente vai considerar aqui basicamente vai ser o Dragon Ball Super Broly e o Dragon Ball Super Hero, mas não necessariamente, eles não alteram muito no nível de poder do anime, simplificando em base de tier, mais ou menos. Então, a gente vai considerar aqui, mas também não precisa dar um alvoroço em cima deles. Já God of War a gente vai considerar, obviamente, os 5 jogos principais da saga, os jogos de PSP e o Ascension. Também vamos considerar as novels e também as HQs. Bom, com tudo isso em mente, agora sim, bora pro vídeo. Zeus, o Destruidor. Esse é o nome do deus da destruição do 7º universo. Seu poder é tão monstruoso, mas tão monstruoso que planetas inteiros se dizimaram com apenas um toque de seu dedo. Zeus tem a função de destruir planetas pelo universo para causar um equilíbrio junto do Kaioshin, que é o deus que preserva e salva planetas, dando assim o equilíbrio perfeito para o universo. A lore dos deuses da destruição vai bem além disso. A gente tem informações sobre anjos que os acompanham. A gente poderia até entrar em mérito de ter 12 universos, mas a gente vai ficar simplesmente nisso aqui. Basicamente, seu tier é low multiversal, porque na batalha contra o Goku em Super Saiyajin God, onde ele mesmo disse que estava se contendo, aquilo que disse ao Goku, o fato de ter usado 100% do seu poder foi só uma mentirinha para despertar o potencial dele, não foi? Fala pra mim. Você sabia, é? Zeus quase destruiu o universo 7 e só não destruiu porque no caso o Goku, no meio do duelo, ele acabou anulando os golpes do Zeus, pelo menos a massa que estava se extorquindo pelo resto do universo. Se você considera que esse é um feito do Goku, porque nessa luta o Goku estava em seu Super Saiyajin God pela primeira vez e estava lutando com ele de forma descontrolada, bom, esse feito ainda se aplica para o Zeus, porque a gente vale lembrar que essa forma está muito abaixo do poder total do Zeus, tanto que o Zeus, além de vencer o duelo, ainda estava se contendo durante ele. E até os dias de hoje, o Goku ainda não alcançou o poder de Zeus no seu Super Saiyajin Blue e seu Super Saiyajin Blue com Kaioken aumentado. Existe debate se o instinto superior é ou não superior ao Zeus. Não vou me entrar nesse mérito, mas sendo ou não sendo, o Goku no anime especificamente não controla o instinto superior. Então, de nada isso vale para o debate aqui. Agora, indo em questão de velocidade, o Zeus pega pelo menos MSTL Plus. Porque, como eu disse, ele é escalado com o Goku para muito acima dele, na verdade falando. E esse Goku, na forma base, atravessou o paraíso em questão de minutos em sua forma base. Isso na saga Buu. Agora, imagina ele agora, com todas as suas transformações que ele tem ainda,
e pensando que ele ainda não é 1/10 do poder do Bills. Vale constar que, para isso, o paraíso tem o tamanho do universo 7. Então, cara, é uma questão de velocidade assim muito, mas muito rápida. Então, é você ver o nível, né, de poder e de velocidade que estamos falando aqui. Em minha experiência, bom, o Bills tem milhares de anos e já enfrentou diversos adversários, então ele é bastante experiente em combate. E em hacks não foi mostrado muito, mas o principal que temos dele aqui foi o Hakai, que é uma técnica que o Bills usa no anime de Dragon Ball, e que se ele for utilizar no oponente, ele apaga o mesmo da existência. Então, a princípio é isso, esse é o Bills do anime de Dragon Ball, e agora sim vamos pro Kratos. Kratos é o filho de Zeus da mitologia grega e aquele que foi profetizado a destruir o Olimpo. Zeus, quando viu essa profecia, pediu para que Ares e Atena fossem até Esparta e sequestrasse seu filho, que havia nascido com uma enorme marca em seu corpo. Porém, Zeus não sabia que esse não era o filho profetizado a matá-lo, e sim o irmão desse filho, Kratos, que se tornou um general espartano e tatuou essa marca em seu corpo, a homenagem do irmão. Kratos se tornou um grande general espartano, tendo esposa e filha. Porém, Kratos um dia decidiu abdicar sua alma perante ao deus da guerra Ares e se tornou seu súdito. Kratos com isso conseguiu a Lâmina dos Caos, armas bastante poderosas e de bastante poder destrutivo. Porém, Ares queria fazer do Kratos o guerreiro perfeito e fez o mesmo assassinar sua própria família. Isso fez com que Kratos traísse o Ares e começasse a servir os outros deuses do Olimpo, com o propósito de conseguir uma espécie de redenção aos seus pecados. Kratos fez diversos trabalhos aos deuses, entre eles abrir a caixa de Pandora e conseguiu os poderes de um deus para matar Ares e abdicar seu trono como novo deus da guerra. Porém, isso libertou os males aos deuses do Olimpo, que agora começaram a temer Kratos e seu enorme poder bélico, fazendo uma revolta dos deuses contra o próprio Kratos, forçando o Kratos a entrar em batalha direta contra os deuses do Olimpo. Enfim, isso é só o começo da história, porque depois ainda tem o God of War 4 e o Ragnarok, em que o Kratos vai para a mitologia nórdica, tem o filho é Loki. Enfim, vocês sabem como a história de God of War é complexa. Mas a gente não tá aqui para saber de história, né? Vamos aos feitos. O principal feito do Kratos, basicamente falando, foi o scaling dele com o Baldur, porque o Baldur foi quem conseguiu inconsciencializar a serpente de Yggdrasil, a serpente que numa batalha com Thor iria rachar a Yggdrasil. A Yggdrasil, na qual possui infinitos galhos, com cada galho tendo um mundo que transcende o espaço e o tempo. Traduzindo, Kratos é low complex multiversal. Em velocidade, a gente pode escalar ele ao Cronos, o deus do tempo, no qual Kratos não só superou, mas também derrotou, dando assim margem para Kratos ser considerado além do tempo, sendo assim tendo velocidade infinita. Em experiência, bom, Kratos é um general espartano, ou seja, ele naturalmente é bastante experiente em vários tipos de batalhas, e ele já teve bastante em seu tempo. Não sei exatamente o tempo de distância entre a época dos gregos, Esparta, Atena e etc., com a época de maior alcance dos vikings no norte, em países como a Islândia, a Noruega, que é basicamente quando acontecem os eventos do God of War 4.
Então, dependendo de quanto de distância tem um evento histórico para o outro, Kratos pode ter mais de 1000 anos. Então, de qualquer jeito, ele é um guerreiro bastante experiente. Agora em hacks, cara, o Kratos é repleto de hacks. O cara tem tanto hacks que eu não consigo falar todos eles. E se eu mostrar todos os hacks do Kratos aqui na tela, vai ser bem difícil na edição. Então, eu vou passar um vídeo aqui meu do canal do Kleber, que é um amigo meu aqui que vocês conhecem do canal, onde eu falo com ele uma batalha do Kratos com outro personagem. Lá eu mostro os hacks do Kratos e o link vai estar aqui na descrição para quem quiser ver a batalha. Então passem lá no canal do Kleber e deem um like lá, no máximo vem lá e falam que vim pelo Gacos, né? Dá ajudinha marota pra ele. Enfim, basicamente é isso o que eu tenho sobre Kratos e agora sim, bora pro duelo. Bom, esse é um duelo até que bem fácil de decidir o resultado. Em poder destrutivo eu não tenho nem o que dizer, eu digo com certeza que o Kratos tem um poder destrutivo bem maior que o do Bills. Tá que o Bills ele se contendo, quase destruiu 2 espaços-tempos, mas basicamente o Kratos venceu um cara que destruiu infinitos espaços-tempos transcendentes. O cara é simplesmente inimaginável. A velocidade também, né, atravessar o universo é um feito bastante extenso, em minutos ainda por cima, e provavelmente no estado atual isso acabaria acontecendo em uma velocidade bem menor, mas o Kratos literalmente superou o tempo, cara. O cara tem velocidade infinita. Nada que o Bills faça pode alcançar ele. Aí a gente vai em 2 pontos diferentes agora, que basicamente é a experiência e o hacks. Hacks, cara, o Kratos é lotado de hacks, vocês sabem bem. O Hakai até pode ser um bom método do Bills contra o Kratos, mas para isso a gente teria que considerar que o Kratos é dimensionalmente superior ao Bills. Como eu disse, o cara já venceu um cara que basicamente destruiu infinitos espaços-tempos transcendentes, cara. Isso é algo que o Bills está infinitamente inferior. Até dimensionalmente falando, cara. E a gente só vai em questão de experiência, que se pá, eu acho que o Bills até tem mais experiência, porque ele é consideravelmente mais velho. Não sei quanto tempo o Kratos tem, nem a idade dele, mas dificilmente ele tem mais de 1000 anos de idade. E considerando para uma entidade como o Bills, que existe desde a princípio da existência, ou seja, uns milhões de anos, ele é bem mais experiente, passou por bem mais batalhas e duelos. Mas também isso não vai mudar muita coisa aqui. O Kratos basicamente é superior em tudo, menos a isso. Então, mesmo com uma experiência menor que a do Bills em combate, dificilmente o Bills seria capaz de lidar com as outras coisas que o Kratos tem a oferecer quanto a ele. Então não tem muito o que fazer nessa altura do campeonato. Eu diria que o resultado é até que óbvio. O vencedor desse duelo é o Kratos, do jogo God of War. Enfim, esse foi meio que o combate. Dragon Ball e God of War são versos que dão bastante clique, dão bastante views. Então esse vídeo pode ser um pouquinho acima do esperado em questão de visualização e pá. E se for esse o que acontecer, vai ter bastante gente comentando, opinando em cima do que eu falei aqui. E se isso acontecer, cara, vamos manter o respeito nos comentários e ter um debate civilizado. Tente trazer argumentos sólidos e tente não xingar, tenta não ser mal educado, tenta trazer o seu ponto de verdade sem ter que ofender o outro, tá ok? Então é isso, se inscreva no canal, dá like, compartilha pra gente aqui poder continuar.
E foi tudo por hoje, família. Então até. Valeu, falou e tchau.